O que poderá acontecer conosco se nós não decidirmos pela conversão? Nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Algumas pessoas foram ao encontro de Jesus levar notícias, dizendo que Pilatos havia matado galileus. E Jesus vai chamar a atenção. Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. A morte dos galileus não foi Deus que quis, assim como a guerra que está acontecendo, que afeta o mundo, afeta a Europa, não é Deus que quer essa guerra. Deus não quer a guerra. Deus não quer a morte do outro. Deus não quer esse sofrimento para ninguém. Dizer que Deus quer é estar com esse pensamento contra o pensamento de Jesus. Deus não quer a guerra. Deus não quer a maldade. Mas ela acontece. E a culpa não é de Deus, é do coração humano. Depois tem um outro caso, que já não é mais uma catástrofe provinda, digo, do coração humano, mas é de catástrofe natural. Jesus lembra aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Aquela torre caiu, e por acaso os outros, tinha gente ali, e eles morreram. Porque estavam ali, não porque eram pecadores. Mas tem duas frases de Jesus, que uma frase, vamos dizer, que se repete, que parece contradizer aquilo que Jesus está dizendo. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus está se referindo tanto àqueles que foram mortos por Pilatos, os galileus, como esses que morreram por causa da queda da torre. Eu repito, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Quer dizer, se eu continuo com minha vida de pecado, abraçando o pecado como projeto de vida, eu vou morrer como eles? Então o pecado leva à destruição de quê? Em um outro momento, Jesus disse que não devemos nos preocupar, dizendo aos discípulos, de não se preocupar com aqueles que matam o corpo, mas com aqueles que matam a alma. Aqui nós vamos aprofundando o tema. Se não vos converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. Mas digo, terá a morte, não do corpo, mas a morte da alma. O que mata a alma? O pecado. E nós vamos celebrar na Páscoa Jesus que nos libera do pecado. Jesus que nos livra do pecado. Mas para acontecer, não basta celebrar a Páscoa, somente olhando a Páscoa ou estar na celebração, mas se deve optar pela vida de Cristo para que jamais aconteça a morte. Então, uma vez que saímos da morte, isto é, que Deus nos livrou da morte, que foram sepultados os vícios, foi sepultado o pecado, e nós ressurgimos para uma vida nova, devemos a cada dia optar pela conversão. O que é conversão? É sempre que saímos um pouco da direção daquilo que Deus quer, vamos outra vez voltar àquilo que Deus quer, fazer o sacrifício e optar
pela vontade de Deus. É isso que Jesus quer que nós façamos. E não deixemos que o mundo mate a nossa alma. E a arma é o pecado, que nos destrói. Nós, como vimos lá no início da Quaresma, que nós somos, viemos do pó e voltaremos ao pó. O que é que permanece? Permanece a vida eterna. Mas para aqueles que abrem espaço para Deus, que deixa que Deus, permite que Deus transforme a vida. Porque essa vida da graça que eu fiz referência no domingo passado tem uma participação, tem uma colaboração nossa com o nosso sim. Um sim que se reflete no sacrifício do dia a dia, naquela mortificação. Eu não digo aquela mortificação radical de ajoelhar-se no milho, de dormir numa cama de pedra. Santa Teresinha descobriu um outro caminho. Aquele sacrifício que purifica o amor, purifica a vontade, purifica os vícios. Aquele sacrifício de amar no escondimento, de fazer o bem sem esperar recompensa. A recompensa vem sempre de Deus. Então, com os santos, nós temos muito que aprender. E aí, para terminar, Jesus vem com uma parábola de uma figueira plantada na sua vinha. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e aí foi procurar figos e não encontrou. E o vinhateiro disse: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Alguns não, muitos pensadores dizem que esses 3 anos é o período de missão de Jesus. Jesus quer luz, essa luz que vai ser renunciada. As pessoas não vão querer saber da luz. Mas com a sua paixão, morte e ressurreição, vão se dar conta de que não tem outra luz para viver, não somente neste mundo, mas viver eternamente. E Jesus, então, ele porém respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Ou seja, deixa mais um pouco, pode ser que venha dar fruto, se não der, então tu a cortarás. E se cortar, assim, Deus nos dá todas as oportunidades para a nossa conversão, para a adesão à sua vontade, ao seu projeto, ao seu desígnio de salvação. Mas se nós dissermos sempre não, 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 que nós conhecemos já como pecado contra o Espírito Santo, a condenação será uma opção refletida na cotidianidade, em tudo aquilo que fazemos. Que o Senhor nos livre da morte, nos dê a vida e nos faça viver eternamente. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.